Hoje nós vamos falar sobre o preço de um chamado. Ter um chamado da parte de Deus e viver segundo esse chamado. Entender o que é preciso para que se cumpra o chamado de Deus na sua vida e como você pode fazer com que esse chamado possa se desenvolver. Qual é o preço para isso? Quando nós falamos sobre preço, é uma palavra antibíblica, mas nos traz o entendimento de que nós precisamos fazer algo. Nós precisamos literalmente dedicar todo o nosso ser e toda a nossa vida naquilo que literalmente nós cremos que nascemos para viver. Por favor, pega a sua Bíblia e abra ela em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 27. Paulo nos transmite algo precioso demais. Diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo. A partir de agora vamos tentar entender literalmente sobre o preço que nós precisamos fazer todos os dias para que literalmente a vontade de Deus se cumpra em nós. Para que literalmente o propósito da nossa vida seja manifestado na face da terra e para que todos sejam literalmente tocados e sejam literalmente impactados pelo propósito e pelo chamado da nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando por meio do precioso Espírito Santo nós alcançamos o conhecimento do chamado para a nossa vida, o para que eu nasci, o para que literalmente eu estou nessa terra, o porquê que Deus me chamou para fazer algo determinado, e eu preciso entender isso para que eu possa realmente viver o chamado da minha vida. E quando eu descubro isso, quando eu tenho a certeza disso, aí então as coisas na minha vida têm que mudar. As minhas atitudes de antes têm que ser diferentes das de hoje. Ou seja, aquilo que antes eu priorizava, aquilo que antes eu amava fazer, eu deixo de lado para passar a viver segundo tudo novo, para que a minha vida possa ser derramada como um sacrifício de adoração, louvor diante de Deus. E as minhas atitudes precisam ser atitudes que venham trazer até mim algum benefício espiritual. Talvez para você que sonha em ser usado por Deus ou tem um chamado de Deus, eu não quero dar um segredo para você, que você vai ser usado. Eu quero dizer para você aquilo que nós precisamos viver. Se eu tenho certeza de um chamado e amo a Deus, com certeza eu devo viver para Deus. Eu devo fazer a vontade de Deus. Eu devo caminhar segundo a vontade de Deus. Às vezes nós estamos preocupados em fazer aquilo que durante a nossa vida inteira nós viemos fazendo até o dia de hoje, e às vezes não paramos para pensar se isso realmente traz para mim algum benefício. Eu quero contar algo para você e peço que você anote isso. Se até os dias de hoje tudo que você viveu não te ajudou em nada na tua área espiritual, esse tempo foi perdido. Foi um tempo lançado fora. Porque eu preciso entender, eu preciso fortalecer a minha vida espiritual, eu preciso viver em espírito, eu preciso ter a minha carne de qualquer forma, eu preciso fazer com que ela não venha a ser alimentada com aquilo que ela ama. Com o pecado, com os desejos, com as vontades, com a concupiscência, tudo isso eu preciso lançar fora e eu preciso alimentar o meu espírito. Se você quer matar alguma coisa na sua vida, não alimente aquilo que tenta destruir você. Ou seja, quer que a sua carne seja destruída, quer que a sua carne deixe de ser maior que o seu espírito, não alimente ela. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender daquilo que nós tanto dizemos amar. Se você ama Deus, se você quer viver para Deus, comece primeiro a conhecer aquilo que fala sobre Ele. Eu dou um conselho a você a buscar de todas as formas aprender sobre a bendita palavra de Deus. Comece a ler ao ponto de passar horas e horas e horas e horas lendo a palavra, buscando entendimento, buscando conhecimento, porque ela te ensina o verdadeiro caminhar e o verdadeiro viver para Deus. Comece a ler com desespero ao ponto de querer mais e mais conhecer a Deus. Segunda coisa, faça do seu tempo algo muito bem proveitoso.
Pelo amor de Deus, se você calcula o dia por 12 horas, divida essas 12 horas na sua vida e comece a colocar em prática cada hora e comece a colocar em prática cada período de tempo que você tem, para que você possa realmente viver uma vida onde, quando terminar o dia, você não olhe para trás e pense no que eu gastei todo o dia. Se você tem 12 horas, divida em dois períodos. Isso é só um exemplo para você. Divida em 2 períodos. 6 horas eu vou estar com Deus. 6 horas eu vou estar com o Senhor. Vou orar, vou buscar, vou estudar, vou fazer muita coisa para Ele. E as outras 6 horas eu vou fazer outras coisas que estão relacionadas ao ministério, que estão relacionadas à sua vida no lar, que estão relacionadas à sua vida no cotidiano. Se você querer mais, dê mais. De 12 horas, dê 10 para Deus, 2 para suas vontades, ou 2 para fazer aquilo que realmente você acha que é importante. E você vai ver que as coisas vão cada dia mais se fortalecendo, ao ponto de você tirar, às vezes, o dia inteiro para Deus. Você precisa, primeiro, colocar em prática, e você precisa fazer com que o seu tempo seja um tempo todo organizado. Não desorganize a sua vida, começando por aí. Ter ministério é preciso organizar a vida ministerial. Ter a unção de Deus para dar e trazer a você conhecimento não é algo, querido, que você recebe através de alguém do nada. Tem um propósito para isso. Deus tem um propósito para ter chamado você. Deus tem um propósito para ter escolhido você. Deus tem um propósito para você estar vivo até os dias de hoje. Por isso, organize o seu tempo e a sua vida ministerial para que o seu dia a dia com Deus seja mais real do que você imagina. A Bíblia diz no Salmo de número 119, 130, algo precioso demais. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Salmos 119, verso 130. A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Ou seja, é preciso aprender, é preciso ler, eu preciso conhecer a Constituição do reino do meu rei, do meu Senhor Jesus. Eu preciso compreender essa Constituição para que eu possa viver segundo a ela e mediante a ela. Por isso, carregue sobre você o peso de conhecer dia após dia, de ler, de estudar, de buscar cada dia mais o aperfeiçoamento ministerial. Quer ser usado por Deus? Estude. O preço para você ser usado por Deus no ensino é estudar. Comece a estudar. Comece a pedir ao Espírito Santo para dar a você entendimento e sabedoria daquilo que literalmente só Ele pode te ensinar. Ninguém melhor do que o precioso Espírito Santo para dar sabedoria daquilo que Ele instruiu. Ele conhece toda a palavra, por isso, não estude sem antes pedir a Ele que Ele lhe ajude, que Ele lhe auxilie, que Ele lhe dê sabedoria e revelações que estão contidas dentro da palavra de Deus, que estão contidas dentro de Jesus Cristo. Por isso, Timóteo, capítulo de número 2, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, a Bíblia diz: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que se maneja corretamente a palavra da verdade. Aprenda a mantê-la na sua vida como uma maneira de você sempre estar pronto para se apresentar diante do Senhor. Não porque você tem algo a apresentar a Ele, mas porque você decidiu viver cada minuto da sua vida como alguém que quer e que precisa literalmente conhecer e viver para Deus. Aprender sobre a Constituição do Senhor, que é a sua palavra, e entender que quando Ele diz que a verdade nos liberta, literalmente a verdade é o próprio Senhor, é a própria palavra que traz até nós a libertação. Essa libertação em relação às trevas, ou seja, a ausência do conhecimento. Então, se você passa a conhecer a verdade, você passa para a luz, ou seja, você passa a ter conhecimento. Não é à toa que a Bíblia diz que o povo do Senhor está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, 6. Por isso é preciso entender, é preciso viver, é preciso caminhar com Deus, segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade. Trazer o seu corpo à escravidão. De uma coisa nós precisamos literalmente entender. O seu corpo odeia orar, a sua carne odeia louvar a Deus, adorar a Deus, jejuar. Sua carne nunca vai estar disposta a buscar a Deus, porque as vontades da carne sempre vão militar contra as vontades do Espírito. Ou seja,
O seu espírito precisa literalmente colocar o seu corpo à escravidão dele. Você precisa entender que nem sempre, ou a maioria das vezes, seu corpo vai querer alguma coisa com Deus. Ele sempre quer o contrário, ele não quer buscar, ele não quer orar, ele não quer estar junto com o Senhor, ele não quer adorar, não quer louvar a Deus. E você precisa fazer com que isso venha acontecer na sua vida. É tempo de nós entendermos. Se eu quero viver para Deus, eu preciso entender o preço que eu preciso para isso. Passar 12 horas com o Senhor não é a vontade da tua carne, é a vontade do teu espírito. E quando a Bíblia diz, queridos, que o nosso espírito, ele se une ao Senhor em um só espírito, ele está nos trazendo a revelação de que nós precisamos entender que quanto mais nós vivemos para Deus, quanto mais tempo nós tiramos para Deus, quanto mais nós desejamos ao Senhor, mais nós entendemos a vontade dele, mais nós entendemos o caminho que literalmente nós precisamos caminhar. É triste quando nós vemos pessoas que querem mais de Deus, mas não conseguem de jeito nenhum buscá-lo, não conseguem andar em justiça, não conseguem andar segundo a vontade dele, segundo a constituição, os preceitos do reino. Porque literalmente as coisas do mundo acabam fazendo com que a visão seja tapada e fechada e a pessoa não consiga entender que cada vez mais, enquanto o meu coração, a minha alma, o meu espírito estão sendo alimentados pelas coisas carnais, eu estou me distanciando da direção de Deus e da presença do precioso Espírito. Eu estou me distanciando das coisas que Deus tem para minha vida e tudo se torna cada vez mais escuro para mim. Às vezes não conseguimos enxergar e ver aquilo que está diante de nós, porque a nossa mente está fechada, o nosso coração está literalmente sendo orientado e sendo direcionado pela nossa carne. E a nossa carne deseja aquilo que entristece ao Senhor. É tempo de nós matarmos a vontade da nossa carne por meio das nossas atitudes, em orar, em buscar, em ler, em praticar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Não perca 12 horas da sua vida todos os dias em vão. Pelo amor de Deus, comece a entender que Deus está de braços abertos, esperando você dizer, Pai, eis-me aqui, ajuda-me, para que Ele possa literalmente ajudar você a caminhar segundo a vontade dEle. Dedicar sua vida a Deus é fazer com que você cada dia mais possa entender que Deus não está procurando você por você buscar a perfeição. Deus quer você. E Ele te ajudará segundo aquilo que você tanto ama, para que se cumpra o propósito dele na sua vida. Não desista, não pare, não deixe de lutar, não deixe de desejar, não deixe o seu tempo ser jogado fora, não deixe que as coisas do mundo enganem você. Talvez você goste de televisão, novela, você goste de assistir filme, você goste de tá nas redes sociais, um monte de coisa, é bom, talvez isso seja muito bom, mas se você parar e passar depois de algumas horas na frente do computador, em uma rede social, ou depois de algumas horas jogando, e chega um momento em que você pare e faça uma pequena análise, o que eu ganhei com tudo isso? E se você vê que não ganhou nada, é porque não teve literalmente nenhum sentido, foi um tempo perdido. Então é importante nós entendermos, eu preciso totalmente lançar minha vida naquilo que pode edificar o meu espírito, aquilo que pode me fortalecer. E isso vai cada dia mais me aproximar do Espírito Santo, em conhecer o seu caráter, em conhecer a sua vontade, em conhecer os seus desejos, em conhecer aquilo que Ele quer. E aquilo que Ele quer é bom, aquilo que Ele deseja é bom, aquilo que Ele cada dia mais quer nos levar a viver é maravilhoso. E nós precisamos viver isso, e nós precisamos entender isso. Eu preciso tornar o meu corpo escravo para que a vontade de Deus se cumpra em mim. O peso, o preço e o peso daquilo que Deus tem para a sua vida é entender que sobre você está sempre um propósito, um chamado e um ministério totalmente diferente de outra pessoa. O que você nasceu para fazer, ninguém pode fazer. Aquilo que Deus escolheu você para fazer é para você fazer. E você precisa colocar em prática para que a tua vida cada dia mais seja fortalecida segundo a vontade do Pai. O precioso Espírito Santo e a sua glória se manifeste sobre a sua vida e que cada dia mais você possa entender a vontade dele para a glória e para o louvor de Deus em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo e a sua glória seja real sobre você hoje e sempre em nome de Jesus.
Amém.